Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Marcos. Espero encontrá-los bem. Eu sei que esse momento de quarentena é extremamente angustiante para mim como professor, para vocês como aluno. E espero que realmente estejam bem participando desse momento de quarentena no lar de vocês, com a família de vocês. A gente como profissional, como professor, vai tentar elaborar algumas aulas para vocês da melhor forma possível, tentando dar sequência no nosso conteúdo. O processo ensino-aprendizagem não vai parar. O que é mais importante é darmos essa sequência. Depois nós vamos pensar em avaliações, depois a gente vai verificar qual a melhor forma possível. O importante é o conhecimento chegar até vocês. Eu depois também vou estar postando alguns links. Nós temos boas videoaulas no YouTube e eu vou passar alguns links de professores que realmente desempenham muito bem o trabalho deles como profissional de química. Então vamos lá. Nós estamos começando hoje o capítulo 6, no qual a gente aborda propriedades periódicas. Trabalhamos com tabela periódica no capítulo 5, já sabemos organizar os elementos químicos lá na tabela periódica a partir da distribuição eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis e dando a sequência no conteúdo, chegaremos agora em propriedades periódicas. O que vem a ser propriedade periódica? Propriedade periódica são propriedades que podem aumentar ou diminuir de acordo com os períodos da tabela periódica. Então tem uma repetição. E essa repetição a gente observa algumas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai observar hoje é o raio atômico. O que vem a ser raio atômico? Raio atômico é a distância entre dois núcleos atômicos, pensando em uma molécula diatômica, ou seja, dois átomos próximos, bem próximos aqui o máximo possível. Se eu medir a distância do núcleo de um átomo ao núcleo do outro átomo vizinho e dividir por 2, teremos aí o raio atômico. E como que a gente observa esse crescimento do raio atômico nos elementos químicos organizados na tabela periódica? Nós temos, por identificação e facilitação, a indicação aqui através de setas, no qual a seta aqui indica a ordem de crescimento, ou seja, os elementos químicos que estão à minha esquerda aqui, à esquerda da tabela periódica, possuem maiores raios atômicos. Pensando que a gente tem as linhas horizontais da tabela periódica, que nós chamamos de períodos, e nós temos os grupos ou colunas, que nós chamamos também de famílias. A ordem de crescimento nos períodos se dá da direita para a esquerda e na mesma coluna se dá de cima para baixo. Logicamente, os elementos químicos que estão nessa região aqui são os que possuem maior raio atômico, certo? Normalmente a gente avalia o raio atômico em unidade de angstrom, lembrando que um angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros, ok? Então os elementos químicos aqui, o frâncio, o césio, rubídio, possuem grandes raios atômicos e possuem uma grande facilidade também em doar elétrons, levando em consideração que existe a interação próton, situado no núcleo, e elétron, situado nos níveis, ou melhor, na eletrosfera, ao redor do núcleo atômico. Nós chamamos de carga nuclear efetiva. Quanto menor a carga nuclear efetiva, maior o raio atômico. Considerando que os elementos químicos que estão à minha direita possuem raios atômicos o quê? Menores. Portanto, a carga nuclear efetiva para os elementos químicos que possuem baixo raio atômico, ela é muito alta, considerando que existe uma atração eletrostática entre prótons e elétrons. Ok, pessoal? A próxima propriedade periódica que a gente vai abordar é energia de ionização ou potencial de ionização. Vocês vão perceber no livro de vocês que existe também uma comparação entre elementos químicos neutros, ou seja, que não são cátions e nem ânions, em relação ao raio atômico. O que teria maior raio atômico? O sódio
no estado fundamental, que tem 11 prótons e 11 elétrons, ou será o sódio na sua forma iônica, na sua forma de cátion, no qual ele doa um elétron para outro elemento químico. Significa que ele tem uma quantidade de elétrons menor que a quantidade de prótons. Será qual possui maior raio atômico, o Na+, ou o Na no seu estado fundamental? Dá uma observada lá no livro, pessoal, já dá para resolver inclusive alguns exercícios. Próxima propriedade periódica, energia de ionização. Vou estar trabalhando com vocês esse conteúdo durante essa semana para vocês. Obrigado, pessoal!